pessoal, tudo bem? Boa noite, vamos chegando para mais uma live. Vamos falar de vendas para você que trabalha na área comercial, para você que é vendedor, para você que é vendedora. A gente tem um conteúdo aqui toda terça e quinta às 19h57 aqui no meu Instagram. Eu trago dicas para vocês de como que vocês podem fazer para melhorar a sua performance em vendas, como você pode usar alguns gatilhos mentais, como você pode usar alguns insights que você pode ter nessa live para melhorar e alavancar os seus resultados no seu dia a dia, né? Na sua rotina comercial. Eu sei muito bem que a rotina do vendedor, ela é muito maçante, né? Às vezes a gente se sente até muito solitário nessa jornada e é bom a gente ter pessoas engajadas aí em facilitar a nossa vida, né? Pessoas que lutam a nossa luta, pessoas que têm uma rotina parecida com a nossa, para que a gente possa aí trocar experiências e fortalecer essa profissão que é muito prazerosa, né? Que é a profissão de vendas, que nos proporciona tamanha liberdade. Então hoje, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que todo esse conteúdo que eu crio de terça e quinta, ele é gravado, editado e vai para o meu canal no YouTube. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube, aproveita o link da minha bio. Lá você vai ter diversas lives que você pode assistir no conforto da sua casa, você pode assistir no período, no momento que for mais oportuno para você. Tem bastante conteúdo para você que trabalha com vendas, para você que é focado na área comercial. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu gosto bastante, é um pouco complexo de entender, mas eu tenho certeza que se você começar a pensar dessa forma, começar a agir dessa forma, as suas vendas vai ter uma melhor alavancagem, o seu dia a dia vai ficar mais fácil, né? Hoje a gente vai falar sobre a venda antes da venda, é isso mesmo, a venda antes da venda. Quais são o conjunto de mentalidade, de comportamento que a gente precisa ter para que a nossa rotina comercial fique mais fácil, fique mais tranquila, para que você consiga colher melhores resultados, para que você consiga chegar nas suas metas de uma forma mais fácil. Então o primeiro passo, pessoal, é a gente entender o seguinte, eu já trabalho há algum tempo com venda, então eu tenho bastante experiência com gestão de equipe e eu posso falar para você com propriedade que o que mais atrapalha a carreira de um vendedor ou de uma vendedora é uma autossabotagem que ele faz com ele mesmo. Uma autossabotagem. E por que isso acontece? Por uma série de fatores, né? Quando a gente começa a empreender na área de vendas, quando a gente começa a se permitir a trabalhar com vendas, a gente encontra um caminho cheio de obstáculos. A gente encontra um caminho que tem diversas etapas e diversas atividades para se cumprir. Então, se você não tiver uma mentalidade correta, uma mentalidade preparada para o que você vai fazer, você vai começar a encontrar uma desculpa para cada solução que a gente trouxer, né? Você vai começar a enxergar problema em tudo. Você vai começar a achar que as atividades são muito difíceis, você vai começar a se auto-sabotar, você vai começar a protelar as atividades que você tem que fazer, você vai arrumar um problema para cada solução que o seu gestor te entregar, porque você ainda não fez o mais importante. Então, se você trabalha com venda, primeiro você precisa entender a venda antes da venda. Sabe qual é o seu primeiro cliente quando você trabalha com vendas? Sabe qual que é o primeiro cliente quando você decide empreender na área comercial? O seu primeiro cliente é você mesmo. A primeira pessoa que você precisa se convencer é a si próprio. Você primeiro precisa vender para você o porquê você escolheu trabalhar com vendas. Você precisa vender para você o porquê você escolheu atuar na área comercial. Então, quando eu digo para você, é muito importante você entender a venda antes da venda, é que o seu primeiro cliente é você mesmo, simples assim. Por isso que eu coloquei alguns tópicos aqui para quem trabalha com vendas, que são as principais características que você precisa desenvolver para vender para si próprio. Se enquanto você não conseguir vender para si mesmo o porquê você está trabalhando com vendas, qualquer tipo de atividade ao decorrer da sua carreira vai ser maçante, vai ser dolorosa, vai ser cansativa, você vai pensar em desistir
facilmente diante de qualquer obstáculo, simplesmente porque você ainda não entendeu o poder da venda antes da venda. Então vamos lá, primeira coisa, se você começou a trabalhar com vendas, você precisa ter a motivação certa. O que é a motivação certa? A motivação certa não são os seus boletos, né? A motivação certa não é porque você arrumei um emprego, eu preciso bater meta, não. A motivação certa primeiro começa com um conjunto de mentalidade que você precisa adquirir ao escolher trabalhar com venda. Presta atenção, pessoal, estabilidade não existe e quando você assume uma posição na área comercial, você vai viver mês a mês dentro da instabilidade. Não existe estabilidade para quem trabalha com vendas e muito menos para outras coisas, né? Estabilidade simplesmente não existe. Mas em vendas, pior ainda, você precisa ter uma motivação acima da média, porque você vai encontrar obstáculos acima da média, você vai encontrar uma resistência acima da média, você vai encontrar problemas no dia a dia acima da média, você vai encontrar muita coisa acima da média. Você também vai encontrar comissionamento acima da média, você também vai encontrar liberdade financeira acima da média, tem muita coisa que vai acontecer acima da média se você tiver a motivação certa. Eu vejo muita gente começando em venda com a motivação errada. Quando você começa com a motivação errada, as chances de dar errado é muito alta. Então a primeira coisa, você tem que entender por que você trabalha com venda. Por que você escolheu trabalhar com venda? Porque você estava desempregado? Motivação errada. Ah, porque um amigo meu indicou? Motivação errada. Por que você escolheu trabalhar com venda? Ah, não, escolhi trabalhar com venda porque eu entendi que venda vai fazer com que eu possa construir o meu salário, construir meu faturamento. Isso é uma motivação certa. Entendeu a diferença? Então, primeiro você precisa entender o porquê. Ah, eu quero trabalhar com venda, eu escolhi trabalhar com venda porque eu quero ter uma gestão melhor do meu tempo. Eu quero ser meu patrão. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Isso é a motivação certa. Então, geralmente, quem escolhe trabalhar com vendas precisa ter algo por trás que segure você quando a tempestade vir. E ela virá, hein? E ela virá. Então, você precisa ter a motivação certa. Já começa por aí. Outra questão muito importante. Emocional. A sua gestão emocional precisa estar muito alinhada. Quando eu falo de gestão emocional, pessoal, eu estou falando a sua capacidade emocional de lidar com objeções. Você precisa ter uma capacidade acima da média de lidar com rejeição, de lidar com objeção, porque tudo isso faz parte do dia a dia do vendedor. Eu encontro diariamente, converso com profissionais de venda que não sabem lidar com não. Hoje mesmo no treinamento eu soltei a seguinte frase: o não em vendas é como a graxa na mão do mecânico. Se você não souber lidar com os nãos, você não pode trabalhar com vendas. Se você não souber lidar com rejeição, você não pode trabalhar com vendas. Você está no ramo errado. Então a sua mentalidade, o seu controle de emoção tem que estar muito alinhado. Você tem que estar muito preparado para não bater meta, para não vender, para tomar não o dia inteiro, para lidar com pessoas mal educadas. Você precisa estar preparado para tudo isso no seu dia a dia. Isso tem que ser algo banal para você. Tem que entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Você tem que aprender a filtrar essas coisas, porque quem trabalha com vendas vai lidar com isso todos os dias. Então, percebeu a importância de você ter um controle emocional acima da média? É muito importante que você desenvolva isso. E o terceiro tópico, a gente vai falar um pouco mais sobre os três, e o terceiro tópico é um processo, né? O que é um processo de venda? Vou dar um exemplo aqui, né? Hoje eu estou atuando há pouco mais de um mês no mercado imobiliário. Eu escolhi a Remax, né? Represento hoje a Remax Aquila aqui no Tatuapé, uma unidade recém-inaugurada. E eu só estou tendo sucesso dentro desse ambiente, desse ramo que eu optei em desenvolver agora, porque a Remax ela tem um processo de venda desenhado. Olha que interessante. Então, quando você pega uma empresa que já tem um processo de venda desenhado, a única coisa que você tem que fazer é seguir o modelo. Então aqui na Remax, por mais que eu seja um cara experiente em vendas, por mais que eu consiga também desenhar um modelo de vendas, eu não estou inventando moda, eu estou seguindo o modelo. Eu estou seguindo o modelo e estou tendo sucesso nas captações de imóveis,
já tive venda de imóvel, ou seja, tudo isso com um mês. E por quê? Porque eu sou muito bom em vendas? Não, porque eu estou sendo disciplinado a ponto de seguir um processo. Então, quando você tem um processo de venda que já é testado e aprovado, quando a sua empresa já desenhou esse processo, já validou esse processo, a única coisa que você precisa fazer é segui-lo. Só que aí que entra os dois pontos primeiros aqui que eu citei. Né? Nada adianta a empresa ter um modelo, nada adianta a empresa ter uma baita estrutura, nada adianta você ter ferramenta, material, seja qual for o seu ramo, você tem muito lead, tem muito mailing, você tem um baita de um network, nada adianta se você não tiver a motivação certa e você não tiver controle emocional. A gestão emocional precisa estar em dia. Nós que trabalhamos com venda, é uma guerra todos os dias. É uma guerra de ego, é uma guerra de prospecção diária, é uma guerra emocional, porque você sempre fica, não vendi nada hoje, você sempre carrega aquela culpa, né? Porque o vendedor que é vendedor mesmo, ele odeia zerar, ele odeia passar um dia sem produzir, ele odeia passar um dia sem gerar novos contatos, sem gerar novas oportunidades. Então, o nosso equilíbrio emocional, senão a gente vive em um estresse diário muito forte. Então a gente precisa ter uma gestão de emoção em dia. Para isso é muito bom, muito positivo você sempre trabalhar com um processo. Quando você trabalha com um processo bem definido, as chances de você sair frustrado no seu dia, elas são muito pequenas. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o tópico aqui de hoje? A gente está falando sobre a venda antes da venda. O que significa a venda antes da venda? É um conjunto de comportamento e elementos que você precisa primeiro vender para você antes de você começar a atuar na área comercial. Né? Eu conheço muita gente que está na área comercial de passagem. Não tem nenhum problema em você usar a área comercial para ganhar dinheiro e financiar seus sonhos, patrocinar algum projeto. Só que enquanto você estiver aqui, você precisa estar trabalhando com a perspectiva certa. Senão você vai perder muito tempo, você vai ficar frustrado. E um cara que está focado em um projeto comercial, primeiro você precisa estabelecer começo, meio e fim dentro desse projeto. Por isso que é importante você responder essas 3 perguntas. Você está trabalhando com vendas, você está me assistindo agora, por que você trabalha com vendas? Qual que é a sua motivação? Por que você escolheu isso? Por que você escolheu esse mercado? Eu vou responder essas 3 perguntas para que vocês entendam por que eu tenho facilidade em vender. Então vamos lá. Qual que é a minha motivação, Anderson? Por que você escolheu o mercado imobiliário? Bom, primeiro que é um mercado que está em franco crescimento. Né? Ele é um mercado que não é um mercado anticrise, porque mesmo em meio à crise, as pessoas querem imobilizar o seu dinheiro, quer tirar o dinheiro do banco, quer tirar o dinheiro de investimentos e ela acaba colocando os investimentos em imóveis. Tanto é que durante a pandemia o mercado imobiliário cresceu 32%. Durante a pandemia. Então isso já é um ponto positivo. Qual que é a minha outra motivação? Eu quis somar a minha paixão em vendas a um mercado que me remunera mais. Né? Então eu fiz o seguinte raciocínio. Peraí, se eu sou um cara bom em vendas, se eu gosto de vender, se eu gosto de estar no meio desse olho do furacão aí que é a área comercial, por que eu não escolho um segmento que vai me pagar mais? E a gente sabe, aqui todo mundo sabe que o mercado imobiliário é um mercado recheado aí de altos comissionamentos. Então, essa é uma das minhas motivações. Qual que é a minha terceira motivação? Eu sei que se eu conseguir trilhar uma carreira dentro do mercado imobiliário, isso vai fazer com que eu tenha mais tempo livre, né? Quem não quer ter tempo livre, pessoal? Para curtir família, para viajar mais, enfim. Então, essas foram as minhas motivações para eu começar esse negócio, para eu começar a empreender dentro da área comercial do ramo imobiliário. Falando um pouco sobre gestão de emoção. Pessoal, vou falar um negócio aqui para vocês que é o que faz toda a diferença no meu dia a dia e é o que faz toda a diferença nos meus resultados de venda. Eu sou um cara muito otimista na área comercial, sou muito otimista. Eu considero que eu tenho um poder de persuasão bacana, interessante. Então, assim, uma das coisas que me ajudam dentro da área comercial é o meu excesso de confiança. Eu sou muito confiante. Quando eu chego para negociar com qualquer cliente, eu chego para vencer, eu chego para ganhar a negociação. Mas para isso, eu já vou motivado, eu vou munido de informações e argumentos do meu mercado que eu tenho tanta certeza que eu vou conseguir trazer para o cliente ali benefício, vantagens, argumentos que ele não vai conseguir sobressair disso.
Então, o meu excesso de confiança é tão grande que faz com que eu tenha um controle emocional ali no ambiente de vendas fora de série. Isso me ajuda muito. E como que você consegue conquistar essa autoconfiança? Só fazendo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: treinar não vende, mas tentar vender treina. E é isso, eu tento vender todos os dias. Eu tento vender todos os dias. Então, nesse ritmo de tentar vender todos os dias, eu vou ganhando confiança. Sabe qual é o seu problema? Você que está começando com vendas, você não começa. Você fica esperando dominar todo o produto da tua empresa, você fica esperando dominar todas as atividades, você fica esperando não, eu tenho vergonha de falar no telefone, visita presencial. Você fica colocando bloqueios para você mesmo e você não começa. Tem outra frase que eu gosto bastante, que é: o feito é melhor que o perfeito. E isso é muito real. Você não precisa esperar a condição perfeita para você começar a colocar em prática as ações que você precisa colocar. Não precisa esperar as condições perfeitas. Você pode começar com o conteúdo que você tem. Você precisa estudar o seu mercado, precisa estudar o seu produto, precisa estudar o seu serviço. Você começando dentro da condição que você tem, você vai treinar vendendo. Então hoje o meu excesso de confiança é porque eu já fiz repetidamente muito o processo. Então, de tanto repetir o processo, eu sou muito confiante. E se eu sou muito confiante, eu tenho um emocional muito forte. Então eu não me abalo. Eu não me abalo com as objeções dos clientes. Eu não me abalo se o cliente fala um não para mim. Não me abalo. Muito pelo contrário. Em cada não que eu tomo, eu tento estudar o porquê eu tomei esse não e encontrar uma brecha nesse não para converter ele em um sim. Olha que legal. Então os nãos que eu tomo, eles são favoráveis até para o meu crescimento em venda. Então eu gosto de tomar não. Quando eu vou para a rua, eu tenho até meta de nãos que eu tenho que tomar. Quando eu vou fazer abordagem por telefone, eu já coloco, vou tomar uns 50 nãos antes de ganhar o primeiro sim. E sabe por quê? Porque venda é isso. Vendas é você mergulhar em um oceano de nãos em busca de um sim. Agora, se você fica com o seu emocional abalado porque você fez 50 ligações e tomou 50 nãos, porque você fez 10 visitas e tomou 10 nãos, você está no ramo errado. Ou ajusta a sua mentalidade. Entende de uma vez por todas. O seu emocional tem que estar preparado para tomar os nãos. Receba os nãos de braços abertos. Sempre que você está tomando um não, é um treinamento. É treinamento, você está afiando o seu facão. Mas preste atenção, você precisa tirar proveito disso. Você precisa aprender alguma coisa diante dos nãos, né? Você não vai abordar 50 clientes do mesmo jeito tomando 50 nãos. Você vai afiar seu machado, tá? Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que você precisa se acostumar com a rejeição. Essa palavra, rejeição, você precisa se acostumar com ela. E o ser humano não gosta de rejeição. Só que quando você está trabalhando com vendas, a rejeição vai fazer parte do seu dia a dia. Então você precisa se acostumar com isso, você precisa encarar isso de forma banal. Tá? Então não tem nenhum problema em você ter sido rejeitado por um cliente. Ele não rejeitou você, ele rejeitou a sua proposta. Ele rejeitou o seu produto ou o seu serviço neste momento. Nesse momento não está fazendo sentido para ele. Você vai para o próximo, até encontrar o cliente certo, que você conseguiu fazer uma baita de uma apresentação e você vai ficando afiado, mas você precisa colocar em prática. Eu vou dar um exemplo do meu segmento aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas passarão por essa agência da Remax, muitos corretores passarão por aqui, muitos terão sucesso e muitos não terão sucesso. Porque isso é uma lei natural do mercado. E essas pessoas que não terão sucesso, simplesmente porque não vão conseguir colocar o processo em prática. E sabe por que ela não consegue colocar o processo em prática? Porque ela não tem a motivação certa, porque ela não tem o equilíbrio emocional necessário para você trabalhar com vendas. Quando você tem a motivação certa e o equilíbrio emocional, é só questão de tempo. Você faz o que tem que fazer todos os dias. A gente costuma dizer que a plantação é opcional, né? Plantar é opcional, mas depois que você planta, a colheita é obrigatória. Você vai colher. Depois que você planta, a colheita é obrigatória. Então, basta você seguir um processo. Viu que venda se resume a esses 3 tópicos?
motivação certa, gestão emocional e processo de venda. Se você tiver esses 3 tópicos muito bem alinhados no seu dia a dia, é praticamente impossível que você não tenha sucesso na área comercial. É praticamente impossível. Eu sei do que eu estou falando, eu asseguro isso para você. Não só tenho tanta certeza disso, como eu nunca tive experiência dentro do ramo imobiliário, eu nunca tive experiência como corretor de imóveis e estou conseguindo ter um dos melhores resultados aqui da minha agência, porque eu estou com a motivação certa, porque eu tenho um equilíbrio emocional e porque eu estou seguindo um processo à risca. Ou seja, eu gosto sempre de colocar isso em pauta, eu não estou querendo falar isso aqui para me promover, pessoal. Eu estou falando isso para vocês verem que o que eu estou falando é o que eu vivo, eu vivencio isso. Eu não sou um treinador de palco, eu sou um treinador que vive o que fala. Eu sou um treinador de linha de frente, então eu vendo todos os dias, eu prospecto todos os dias, eu negocio com o cliente todos os dias e principalmente eu tomo muitos nãos todos os dias. Mas a pergunta é, esses nãos me abalam? De jeito nenhum. Eu vou pro próximo cliente, vou pro próximo, porque eu nunca sei a quantos nãos eu estou de um sim. Eu nunca sei a quantos nãos eu estou de um sim. Então eu não posso parar. Eu preciso ali aproveitar as horas que eu tenho para ser produtivo, as horas que eu tenho para encontrar o meu cliente potencial. Então quem trabalha com vendas não pode se dar o luxo de ficar abaladinho. Eu estou abalado, eu recebi um... Não, você não pode se dar esse luxo. Você precisa continuar, você precisa nadar mais forte. Vem uma onda, você nada mais forte. Essa é a realidade de quem trabalha na área comercial. Uma coisa importante aqui, vocês podem estar pensando assim, pô Anderson, legal, mas a minha empresa não tem um processo de venda. Eu simplesmente faço um treinamento do meu produto e do meu serviço e vou para cima, faço um treinamento ali qualquer e vou para cima. Veja bem, se a sua empresa não tem um processo de venda desenhado, se a sua empresa não tem um processo de venda estruturado, você precisa procurar o seu gestor e dar essa ideia para ele. Uma oportunidade para você, inclusive, aparecer, ter um destaque. Chega para ele e diz o seguinte, ó fulano, que tal a gente desenhar um processo de venda para facilitar o meu dia a dia aqui? E sabe como se desenha um processo de venda? É só você reparar e perceber quais são os modus operandi dos melhores vendedores da tua empresa. Você pode ver que vai ter um padrão, né? Vou dar um exemplo aqui, a gente tem o Léo aqui acompanhando as nossas lives. O Léo é um empresário de telecomunicações. Se eu fosse um consultor do Léo, eu ia chegar para o Léo o seguinte, Léo, a sua empresa tem um processo de venda? Quando você contrata um consultor, além do treinamento de produto, além do treinamento de serviço, tem um treinamento de venda? Como eu atender e prospectar o seu cliente, começo, meio e fim? Existe esse roteiro para eu seguir? Se não existe, é importante começar a trabalhar em cima disso. Porque quando você cria um padrão de atendimento, quando você cria um modelo assertivo de venda, a probabilidade de você reter esse profissional é muito maior. Porque a grande maioria das empresas hoje, empresas menores, trabalham na aleatoriedade. E isso é muito perigoso quando você é um vendedor aleatório. Sabe o que é um vendedor aleatório? Aquele cara que caiu de paraquedas na empresa ou acabou de arrumar um emprego, teve um treinamento sobre o produto ou serviço e já coloca o cara na linha para o cara vender. Põe um script lá para ele e põe o cara na linha para vender. Ou dá um treinamento para ele e manda o cara para a rua, ó, boa sorte, vai vender. Gente, isso não existe. Por isso que você tem um turnover alto. Isso não existe. Por isso que não retém talentos, porque não tem um processo. Quando você constrói um processo de venda, você fica anticrise, porque você tem um processo para seguir. Você diminui o seu turnover, você consegue reter os melhores profissionais da sua empresa, você consegue ter um modelo padrão que permite que você tenha escala. Sabe o que é ter escala? É você poder abrir um outro escritório e ter o mesmo processo de venda acontecendo lá. Por que franquias são um sucesso? Porque elas têm processos. Né? Quando você abre uma franquia, por exemplo, do McDonald's, você não vai poder fazer o hambúrguer do jeito que você quer. Você não vai poder fazer o atendimento do jeito que você quer. Já existe um processo validado de sucesso. E em vendas é assim também.
Uma das coisas que mais me chamaram a atenção aqui na Remax é que já existe um processo de venda. Ou seja, o meu papel como um corretor, como um agente imobiliário, é seguir o processo que já existe e que funciona em mais de 120 países. Entendeu isso? A força de um processo de venda? Então, esse é um recado para você. Se você está me ouvindo agora, você é um gestor de venda, e não tem um processo de venda na tua empresa, eu encorajo fortemente que você crie um processo de venda. Esse processo vai ser o maior aliado do seu vendedor, esse processo vai fazer com que você retenha talentos, esse processo vai fazer com que você leve o nível do seu time para outro patamar. E se você é um vendedor autônomo, um representante comercial, desenhe o seu próprio processo. Ah, como que eu desenho? Você vai perceber, vai reparar como funciona as pessoas que já têm sucesso dentro do seu segmento. Muito simples. Você vai ver como que elas trabalham e vai construir um padrão. E a partir de então você vai seguir à risca esse padrão. Isso se chama modelagem. Modelagem. Você pode ter certeza que dentro do seu ramo de atuação tem pessoas que já têm sucesso. Se modele a essas pessoas. Busque estar perto dessas pessoas. Ande com os campeões de venda. E uma coisa que é interessante, né, que eu percebo muito, geralmente quando o vendedor novato começa numa empresa, ele nunca gosta de andar com os campeões de venda, né? Porque o campeão de venda ele incomoda. O campeão de venda ele não para, né? O campeão de venda ele está sempre em movimento e isso incomoda. O cara que chega na empresa, de vez de ele fazer aliança com o campeão de venda, ele vai fazer aliança com o vendedor que está cansado. Com o vendedor que não bate meta. Por quê? Porque é cômodo. Pô, aquele cara mal faz ligação, liga para 5 clientes por dia, esse cara nem visita, nem não sabe fazer um porta a porta direito. Aí você se sente bem do lado desse cara porque esse cara não puxa você para cima, ele não força a sua performance. E é mais um erro, viu? E é muito comum de acontecer. Então, na área de vendas, pessoal, aprenda a fazer as alianças certas. Se você quer ter sucesso em vendas, procura uma pessoa que já tem sucesso da tua equipe e gruda nela. Vê como ela trabalha, veja os modus operandi dela, copie, se modele a partir de um exemplo campeão. Isso é muito interessante de você fazer. Isso é muito bacana. Isso vai ajudar você a ter alavancagem desde o seu primeiro mês dentro da empresa. Certo? Então, pessoal, resumindo o que a gente conversou aqui hoje, a gente falou sobre a venda antes da venda, né? O seu principal cliente é você. Antes de você começar a trabalhar com vendas, você precisa vender para você. Né? Você precisa vender o projeto para você. Você precisa comprar o projeto. Você precisa entender o projeto. Você precisa estar com a motivação certa. Começou a trabalhar aqui por quê? Porque estava desempregado? Vai dar ruim. Começou a trabalhar aqui por quê? Qual que é a motivação? Então, primeiro, alinha a sua motivação. Segundo, tenha gestão emocional. Para de desistir por qualquer coisa. Chegou o tempo de você começar algo e terminar. Você começa a ver uma dificuldade, você para. Você começa a ver um obstáculo, você desiste. Aí você começa a falar, não é pra mim. Aí você está com 80 anos falando, não é pra mim. O que foi pra você na vida? Então, isso serve para mim também. Quantas coisas eu já não comecei na vida e não terminei? Isso é natural do ser humano. Só que chega um momento que você tem que dar um basta para isso. Peraí, cara, se eu escolher essa área, se eu escolher esse segmento, eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu vou estudar, eu vou me desenvolver, eu vou fazer isso aqui dar certo. É uma decisão que você toma. Aí você se dedica. E a primeira parte é você ter um equilíbrio emocional ajustado, né? Ajusta o seu emocional. Pô, não importa o que aconteça. Se eu tiver um mês ruim, se eu tiver um mês difícil, eu vou continuar. Eu vou treinar, eu vou me lapidar, eu vou buscar as alianças certas, mas eu vou continuar. Porque vendas, pessoal, eu nunca encontrei ninguém que não deu certo em vendas. Eu sempre encontrei pessoas que desistiram. É diferente. Percebe a diferença? Não tem essa, eu trabalhei com vendas e não dei certo. Como assim não deu certo? Porque geralmente, se você que trabalha com vendas, se você escolher um segmento legal que remunere bem e você fizer o que tem que ser feito, vai dar certo. Como não vai dar certo? Agora, o que eu conheço é pessoas que desistem. Trabalhei com venda e não deu certo. Mentira, você desistiu. Começou a ficar difícil e você desistiu. Né? Que é o que a gente costuma fazer quando as coisas começam a ficar, quando a gente sai da zona de conforto, né? Começa a ficar complicadas, a gente desiste. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
Na próxima semana, terça-feira, a gente vai fazer uma live falando sobre abordagem, apresentação de produto e fechamento. Então, se você tem dificuldade com a abordagem, com a apresentação do seu produto ou seu serviço e com fechamento, cola nessa live terça-feira às 19h57, que eu vou dar exemplos aqui, eu vou fazer simulações aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar a elevar o seu nível técnico de venda para outro patamar. E se você não conhece ainda meu canal no YouTube, clica no link da bio, saindo aqui da live, clica no link da bio, compartilha essa live com seus amigos, clica nesse aviãozinho, joga para seus amigos, fala assim, ó, na próxima semana ele vai falar de abordagem, de fechamento, ajuda a divulgar essa live. Quanto mais vendedores e vendedoras tiver acesso a esse conteúdo, mais a gente vai fortalecer essa profissão que sou apaixonado, né? Sou entusiasta disso. Então, galera, conto com vocês, um ótimo final de semana para todo mundo, Deus abençoe e até terça-feira. Valeu!